Vamos começar falando já de arcabouço fiscal. Assim, né? O arcabouço ele vai entrando em todas as pautas, inclusive naquelas que não são necessariamente a regra fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está em São Paulo hoje para uma série de encontros. Tem gente do mercado financeiro, de grandes bancos, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e também do Sindicato Patronal do Setor Imobiliário. Eu apurei com fontes próximas a Haddad que ele veio para debater pautas que estavam paradas por conta do esforço em torno desse novo arcabouço fiscal que foi apresentado ontem. Mas é claro que a nova proposta ganhou espaço no debate. E agora, olha só que interessante, algo que essa fonte muito próxima que está junto ali de Fernando Haddad me contou e que eu achei interessante. Ele falou, eu tô até assustado, tô até com medo, tá uma lua de mel isso aqui. Foi de manhã isso. Estaria lua de mel mesmo, Fábio Piperno? Boa tarde. Não é exatamente uma lua de mel, mas há um certo otimismo, sim. Ontem a gente viu e ouviu, né, muitas vozes de mercado se manifestando em relação ao arcabouço. A maioria dando opiniões positivas, mas também foi muito fácil identificar vários críticos. A gente sabe também como esses críticos pensam. De qualquer forma, aliás, me chamou muita atenção uma análise de uma pessoa do Credit Suisse, mais uma vez. Acho que talvez eles tivessem outras coisas para avaliar. Mas, por exemplo, o presidente da Febraban, dando aí uma opinião bastante positiva, mais lideranças políticas. Só que agora, ele entra, de fato, nas suas fases mais difíceis, que são, exatamente, a apresentação do texto final e a defesa, né, de toda a sua argumentação e por consequência também, o trabalho que será necessário lá no Congresso não vai ser fácil, obviamente. Então, essa é uma segunda etapa, um segundo estágio, que certamente vai apresentar muitas dificuldades ao governo, ele vai ter que negociar. Não é um conjunto de medidas de aceitação consensual, importante que se diga isso também. E depois, como a gente falou ontem, a questão da implementação de fato, né? O seu governo não tem o poder de fazer máquina de dinheiro, e depois os custos eles não vão desaparecer só por desejo. Então, claro que há muita coisa no dia a dia que ela vai ter que ser trabalhada gradualmente. Veja, em economia fica muito complicado a gente traçar expectativas de longo prazo. Ontem até brinquei com vocês aqui que eu ia dar uma checada no Boletim Focus de um ano atrás e vi. Passei hoje 1 hora lendo várias edições do ano passado. E você ganhou ou você perdeu a aposta? Tudo muito engraçado. Por exemplo, segundo as previsões fantásticas aí feitas em março, dia 11 de março, 1 mês e 3 semanas atrás, né? Por exemplo, o Brasil chegaria nesse momento com o Selic de 9%. Né? O nível de inflação outro, o dólar outro, enfim. É óbvio que tem muito de chute, tem muito de especulação e tem muito também do analista que está opinando defender não a realidade, mas o desejo dele. Né? Segré, se tem lua de mel, ela está prestes a acabar? Acabou-se o arcabouço fiscal. Não, ontem eu fui elogioso para as letras do arcabouço, os títulos. Mas quando você começa a ver, isso é o que aconteceu quando os analistas e o mercado de câmbio, de bolsa, financeiro em geral, começou a avaliar que era, vamos arrecadar mais, mas e a despesa pública? Não, vamos continuar nessa gastança. E isso preocupa. Porque quando você tem um objetivo de diminuir o déficit que hoje tem de 1% para 0% no ano que vem, só será possível se tem uma diminuição do gasto público. E não tem. Então, essa é a preocupação. Na teoria, é criativo. Gostei do que li no título. Quando a gente começa a ver e a falar com pessoas que estão dentro do mercado financeiro, dizem, olha, não estou botando muita fé, porque não fala explicitamente que vai diminuir a despesa pública. E só para contrariar um pouco o Piperno, eu acho que o informe Focus que você leu era da época da Dilma, porque
Não tem taxa Selic de 9% em março, quando já estava em fase de subida. Não, então eu te trago aqui a edição de março. Mais uma pizza. 11 de março de 2022. Previsão da Selic, 9% para 2023. Ricardo. Então, eu acho que há um problema aí que foi levantado pelo Segré, que é o seguinte, não existe previsão de corte. Essa ausência de previsão de corte deixa o país numa situação de impasse. Esse novo teto de gastos, na prática esse arcabouço fiscal é um novo teto de gastos, como se fosse um teto abaulado, um teto com uma cúpula que faz as vinculações entre receita, superávit e gastos e crescimento. Só que a grande pergunta que fica por detrás, subjacente a essas mudanças econômicas, é como fazer o país crescer. As previsões de crescimento para o Brasil são previsões pífias. A gente fala de 1%, 1,2%, e isso acarreta em problemas específicos para a vida da população, que ignora termos técnicos como taxa Selic, superávit primário, déficit primário, meta de inflação. A população não sabe disso. A população não conhece esses termos e não precisa conhecê-los. O que a população espera é que as resoluções econômicas advindas do governo possam resolver a sua vida. E isso implica em algumas coisas. Isso implica em aumento de renda, isso implica em vencer o desemprego que volta a acontecer e aumenta neste governo. Isso implica em vencer o impasse de produtividade, que é um impasse histórico do Brasil. Isso implica em talvez até rever o modelo macroeconômico. O modelo macroeconômico do Brasil é um modelo amplamente criticado também. Essa ideia de que existem certos consensos ortodoxos a respeito de tudo, mais ou menos. Existem muitas posições na ciência econômica. Eu não sou economista, eu sou filósofo, então eu trago mais inquirições e perguntas, mas eu sei que existem divergências quanto ao próprio modelo macroeconômico do Brasil. Então você tem uma linha de economistas que imagina que uma atualização do nacional-desenvolvimentismo seja interessante, uma outra linha que faz críticas mais à esquerda. Aliás, um ponto importante aqui, a esquerda, que perfaz a base de militância do PT, não está satisfeita com o arcabouço fiscal. Existe uma satisfação por parte dos partidos, temporariamente, e por parte das instituições de mercado, também temporariamente. Mas se você olha as pontas críticas, ou seja, pessoas ligadas ao mercado, que têm posturas ideológicas mais antipetistas, e pessoas, economistas inclusive, que são ligados à militância de esquerda, à base de esquerda do PT, estão fazendo críticas muito duras, porque eles imaginam que o arcabouço fiscal deveria ser mais arrojado e deveria resolver os problemas de crescimento econômico que eu estou pontuando. Nesse caminho, eu ouvi muitas análises de que Fernando Haddad, nesse momento, está equilibrando vários pratinhos ali. E que ele também seria o primeiro na esplanada dos ministérios a passar pelo processo de fritura, justamente por conta desse desafio de aprovar o arcabouço fiscal, recebendo críticas de sua própria equipe. Você enxerga dessa forma, Piperno? Veja, a gente E eu digo equipe, os outros ministros, tá? Claro. Os outros ministérios, Perfeito. não a sua equipe em si, os secretários, executivos, enfim, aqueles que estão trabalhando na produção desse arcabouço fiscal. Essa também foi uma briga interna, né? E houve muito fogo amigo, tanto do governo do presidente Fernando Henrique, quanto já no governo Lula. No governo FHC, especialmente no primeiro, havia sim um choque entre os grupos mais ortodoxos, alinhados à época ao ministro Malan, e também havia lá um alinhamento naquele início, naqueles 2 primeiros anos, ao então ministro do Planejamento, José Serra. Que enfim, a grosso modo seria a esquerda lá do tucanato à época, né? E nessa queda de braço, o presidente Fernando Henrique Cardoso sempre prestigiou a ala mais ortodoxa, né, da economia do seu governo, personificada pelo ministro Malan. O Serra depois sai 2 anos, com 2 anos de governo para ser candidato aqui a prefeito de São Paulo, perde e depois retorna ao governo como ministro da Saúde. No governo Lula também houve esse embate, também houve esse choque, porque essa ala do PT, ela não se alinhava, por exemplo,
há visões mais ortodoxas do então ministro Pallotti, embora petista, mas alguém mais próximo do mercado, e principalmente do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Esse era talvez a figura mais torpedeada do governo, até porque naquele momento era o presidente do Banco Central era de escolha do presidente da República. A gente não tinha naquele momento a figura do Banco Central independente. E a dupla Pallotti Meirelles acabou sendo prestigiado e também ganhou essa queda de braço naquele momento. Pallotti cai depois por outras questões, mas Henrique Meirelles ficou durante os 8 anos de governo. E eu me lembro que cada decisão sobre taxa Selic acontecia algo muito parecido com o que ocorre agora. Só que o Lula da época era o vice José Alencar, né? Um homem, um industrial, que toda vez batia nos juros, na visão dele, excessivamente altos. Então, veja, eu duvido que um político experiente como o presidente Lula já não esperasse esse tipo de fogo amigo dentro do governo dele, especificamente a partir de algo tão importante como a divulgação do arcabouço fiscal. Isso é previsível na tua visão, Segré? Eu vou tomar o exemplo que você deu. O Haddad tentando com aqueles pauzinhos e os pratinhos, tentando ver que não caia nenhum. E deve ser difícil, é difícil com certeza, porque ele tem que equilibrar uma questão ideológica em que o social é importante, o econômico nem tanto, e depois a gente vê como paga a conta, com uma questão de mercado, considerando que tem uma questão política por trás, na minha humilde opinião, que é quem será o candidato do PT daqui a 4 anos. Não vejo que seja algo ideologicamente, e Haddad é uma figura muito boa para representar os interesses do PT quando ele já foi candidato a presidente e foi candidato a governador. A dúvida é, isso vai resultar se não for fritado pela sua posição dentro do Ministério da Economia. E aí tem muitas questões, inclusive dentro do PT, que empurrados mais pela questão ideológica, dizem, não, a despesa a gente depois vê como vai cobrir, mas temos que trabalhar na nossa base eleitoral, que é social. E o socialismo sempre termina quando acaba o dinheiro dos outros. Então ele tem que buscar aonde que vai arrumar essa grana. Só para a gente, antes de chamar aqui um trecho do ministro Fernando Haddad, quero saber de você, Ricardo, se na tua visão Haddad sobrevive ao processo de fritura. Bom, é difícil fazer assim, uma previsão tão certeira e dizer se ele sobrevive ou não sobrevive. Eu acho que hoje, indubitavelmente, o Haddad é o grande nome do PT para suceder o Lula por várias razões. Ele disputou a presidência em 2018, ele foi colocado no cargo mais estratégico que existe. Existe um certo respaldo ao Fernando Haddad feito pela comunidade acadêmica, que é importante para a manutenção da ideologia do PT. Então, ele é um sujeito muito importante, eu diria que a pessoa mais crucial depois do Lula no governo. Dito isso, o PT está, de fato, equilibrando pratos e equilibrando pratos em sentido muito amplo. Por quê? Porque o PT precisa satisfazer a base de votação dele. Existe uma diferença muito grande entre a votação que o Bolsonaro teve, que o ex-presidente Bolsonaro teve, e a votação que o Lula teve. Qual é a diferença? A diferença é que a votação do Bolsonaro é uma votação muito profundamente calcada em valores ideológicos que o Bolsonaro representa e encarna. Então não havia representação da direita brasileira. O Bolsonaro teve o mérito, a coragem de encarnar isso aí. Se a governança dele foi boa ou não foi, isso é outra questão, mas o fato é que ele fez isso. A partir desse momento, o voto do Bolsonaro se tornou um voto marcado por uma opção consciente, ideológica e reflexiva. O voto do Lula não é assim. O voto do Lula é um voto de base popular. Onde é que o Lula tirou a diferença do Bolsonaro? No Nordeste. Em qual extrato social? Nas classes mais populares. Essas classes mais populares, as pessoas do Nordeste, esperam o quê? Elas esperam que o governo entregue algo tangível. Então, se não houver crescimento econômico sensível, se isso não mudar a vida das pessoas, eu acho que esse governo vai entrar em impasses muito drásticos, independente do jogo político interno e do jogo dentro das instituições de mercado e tal. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Eu creio que Lula é bastante sensível a isso. Ele deve acreditar que esse arcabouço fiscal
é uma espécie, como é que eu vou... É uma espécie de avanço limitado em direção ao que ele quer, porque existe também um problema de correlação de forças, né? O PT não vem no Brasil com uma votação acachapante, com uma vitória triunfal e gloriosa. Ele vem com metade do país polarizado e odiando o PT. Isso é um fato. Então, a correlação de forças da política brasileira, ela é desfavorável ao PT. Então, eu acho que ele vê isso como um avanço moderado. Vamos dar uma olhada no que disse, então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje, né, nessa participação, nesse encontro com pessoas de vários setores. Olha só, em alguns minutinhos a gente já vai acompanhar. O chamado arcabouço, a regra fiscal, é só o começo de um trabalho de recuperação das contas públicas para ampliar o nosso horizonte de planejamento e investimento. E é importante que a indústria se enxergue na nova regra fiscal, porque há demandas da indústria de reindustrializar o país e, para isso, há várias demandas que cabem dentro dessa nova regra, como, por exemplo, uma espécie de plano safra para a indústria. Bom, o ministro Fernando Haddad falou agora há pouco, né? E a gente traz para você já essa entrevista aqui para você ter uma ideia dos projetos, dos planos. Ele falou muito em tributação também, foi bastante questionado sobre isso. Porque de onde vai vir essa receita, né? Para ter um resultado positivo como o que o governo espera? Tentando tributação em setores que ou não eram ou que tinham uma tributação menor e também ir atrás daquelas pessoas que estariam sonegando ou não pagando impostos. Esse é um caminho crível? A exemplo do que diz sobre a proposta de regra fiscal, que ela tem que ser crível? Ir atrás da sonegação? Claro, absolutamente, perfeitamente. Tem que ir atrás do sonegador. O sonegador não deve ser permitido que ele participe da economia quando ele está tirando vantagem precisamente por não pagar impostos. Agora, essa questão de agregar tributos, na questão, por exemplo, das apostas online, maravilhoso também, não está regulamentado, tem que ser regulamentado, mas isso não me parece que vai alterar a agulha de arrecadação. Não me parece que vai mudar muita coisa favorável à quantidade de dinheiro que precisa o próprio governo. Vimos agora há pouco que quando o Luiz comentou, o nosso comentarista de economia, o resultado de fevereiro. O resultado de fevereiro foi pior desde 1997, que é quando começa a ser histórica de arrecadação em termos específicos. Isso não é uma questão boa. O resultado de mês de fevereiro em termos de déficit foi o maior desde 1997. Isso atrapalha, porque um mês deficitário obriga a um mês melhor no mês seguinte. E tendo uma diferença de atividade econômica negativa, isso vai atrapalhar. Então, aonde que o governo vai poder tirar coisas? Curto prazo, retenções às exportações, que isso pode gerar uma arrecadação boa, mas isso gera uma perda de competitividade do produto no exterior, e também na distribuição de dividendos, que isso não é rápido. Então, o governo precisa atuar rapidamente. E eu continuo insistindo isso, porque é uma questão simples, de matemática, Evandro. Você tem uma necessidade de arrecadação rápida e tem uma despesa contínua. Ou você diminui a despesa, ou você espera algum tipo de financiamento até que a arrecadação venha. E isso é uma questão perigosa. E de onde viria para você esse financiamento? Só pode ser por emissão de títulos públicos, que vai aumentar a dívida pública em relação ao PBI. Pode ser por emissão monetária, que isso vai terminar gerando inflação também. Duvido que Campos Neto aceite essa questão, e essa é uma prerrogativa do Banco Central, e a outra só pode ser aumento da arrecadação via carga tributária maior. E isso pode ser uma conspiração contra essa fala do próprio ministro, de fazermos um plano safra para a indústria. Eu vou tentar te ajudar como indústria, mas eu vou aumentar a carga tributária. Tem alguma dessas que não batem. Piperno, tem algo que você questione aqui nessa fala do Segré? Não, apenas em relação à indústria, claro que a indústria vai ser mais impactada, a gente imagina, né, pela reforma, enfim, pela reforma tributária. Aliás, vai ser, a expectativa é que seja bem impactada, né? Enfim, que a indústria passe a contribuir com um pouco menos, pelo menos essa é a expectativa. A indústria é um setor que foi muito solapado aqui no Brasil nesses últimos anos, em detrimento até
do setor do agronegócio, que realmente é pujante, se tornou aí a grande locomotiva do país, mas também foi impulsionado aí por, digamos, por várias benesses, né? Os governos têm sido bastante generosos com a indústria. Agora, também surgem algumas coisas no caminho, algumas surpresas. Por exemplo, hoje saiu um dado sobre as exportações de petróleo do Brasil nesse mês de março. Elas batem recorde e já com o imposto sobre exportações, que é algo negativo, é algo ruim, é algo que o governo anunciou faz aí um mês e pouco. Eu acho até que muito provavelmente isso vai acabar caindo lá no Congresso. Ele vai ter uma vigência de 4 meses aí por medida provisória, mas depois eu duvido que o Congresso acabe aprovando isso. Mas é fato, sim, que mesmo com esse imposto se exportou mais e esse imposto certamente vai impactar positivamente na arrecadação do governo. Segre levantou a mão. Levantei a mão porque quando se trata de exportações, você não tem em determinados produtos uma exportação que seja por um pedido do mês passado. São todos contratos que vêm de longa data. E essa retenção foi colocada há pouco tempo. Então, muito provavelmente, todos esses contratos serão anteriores. Não tem como você falar, não vou vender. Repercute no lucro da empresa que está exportando, mas de qualquer maneira, se é favorável para a arrecadação, e por isso que eu enxergo que retenções de exportações podem ser aplicadas a outros setores, porque já vem com contratos preparados de antemão e quem vai perder só é o produtor, nesse caso o exportador de petróleo. Mas é uma questão que não gerou uma exportação extraordinária pelo fato da retenção, senão porque já vem de contratos anteriores. Veja, esse mês houve um volume extraordinário exportado, até porque houve um excedente maior. O Brasil refinou menos petróleo. Houve uma demanda menor. Agora, no começo do ano, janeiro, fevereiro. Então, houve um excedente maior para ser exportado agora e que certamente não estava dentro, esse excedente não estava dentro desses contratos aos quais, enfim, se referiu o Segredo. Antes de passar para o Ricardo, você quer colocar? Não, está certo. Ricardo, aumento de tributação, de que forma que isso cai para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, porque seria um dos setores mais impactados, e também para o Congresso, que constrói aí as suas bases, seus diálogos, toma lá da caça. Então, vamos lá. Eu acho que o diálogo sobre a reforma tributária no Brasil chegou a alguns consensos, como, por exemplo, a ideia de que a indústria é sobrepenalizada no país. Uhum. Isso já está acontecendo há muito tempo. Todo o ciclo de baixa produtividade da indústria, de desindustrialização do Brasil, quase desde o advento da Nova República, né? A gente tem isso aqui desde a época de Collor, na verdade. Então, eu acho que há um consenso em tentar preservar a indústria nessa relação. Qual é o problema que eles vão enfrentar? Um problema político. Porque, veja só, se você precisa aumentar a carga tributária global para manter o resultado de arrecadação que o governo espera, e se é necessário reduzi-la para a indústria, obviamente, por conclusão inevitável, você vai ter que aumentar em outros setores. Portanto, você vai ter que penalizar o agro e penalizar o setor de serviços. Por exemplo, o Piperno falou do agro, que o agro brasileiro é muito produtivo, ele é muito competitivo, né? É o nosso grande esteio em termos de balança comercial, é o agronegócio. Só que aí tem um fator. A situação política do agro para com o Partido dos Trabalhadores não é boa. Aconteceram já algumas coisas de muito significado político. Por exemplo, a gente viu agora, com o PT de volta ao poder, novas invasões de terra pelo MST. Isso está acontecendo. Aconteceu na Bahia, aconteceu em Goiás, aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso está se alastrando no país. Está voltando à era das invasões de terra ilegais pelo MST. A Frente Parlamentar da Agricultura lançou, relativamente recente, uma nota falando disso, fazendo uma crítica implícita, quase explícita, na verdade, ao governo nesse sentido. Ou seja, há uma tensão. E outra coisa, a gente sabe que boa parte dos grandes players políticos do agro estiveram alinhados com o Bolsonaro.
Então, há um certo alinhamento ideológico aí que precisa ser apontado também. Então, eu imagino que o agro vai ser mais prejudicado. Acho que isso acarretará uma tentativa de retaliação política. A Frente Parlamentar da Agricultura é muito grande, ela é muito ampla. E eu acho que isso pode dificultar, inclusive, que se passem algumas medidas, alguns projetos de lei do próprio governo em função disso. Então, a reforma tributária é uma coisa muito delicada aí que a gente vai ter que ver como é que vai se dar. Bom,